Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje teremos a atualização da palestra do Dr. Sam. A tradução foi feita por nosso amigo Mohamed. Vamos lá. Bom dia, em nome de Deus, o mais misericordioso. Antes de começar, o que eu digo para vocês é pura verdade. E para aqueles que têm uma visão certa, não deixem a dúvida escapar para suas mentes, de que eu escrevo é apenas para intimidar e plantar pânico no meio das pessoas. Verdade e amor falso não se unem no coração de um sábio, e quem aproveita das minhas palavras utilizando seus canais e páginas para se tornar famosos, ganhar dinheiro e se passar por mim, oro a Deus que eles não ganhem ajuda nem apoio. Senhores, estamos passando por esses dias difíceis que são predestinados e escritos. Só precisamos contar com o Criador. Tem aqueles que olham com um olho para a terra, para se perder, e enganar os que o seguem, e tem aqueles que fecham os olhos, a terra, e o céu, para enganar os que persuadiram, mas há aqueles que olham para a terra, e o céu, para guiar aqueles que confiam neles. Muitos físicos e geólogos olham apenas para a terra, e ignoram o que está acontecendo no céu. Alguns deles garantem às pessoas que a situação está tranquila, e que os eventos estão totalmente normais, e são eventos temporários. Alguns deles dizem que as coisas conturbadas continuam apenas por um tempo curto. Quem fechou os olhos para o que está acontecendo está cego de consciência e percepção, mas quem usou Deus e olhou com o coração para a terra e o céu, alcançou o conhecimento e a pura verdade. Que os cientistas da Terra olhem um pouco acima deles, para ver o campo magnético fraco da Terra, para as cargas excessivas que sobrecarregaram o planeta e seus climas. Ninguém pode prever terremotos até os dispositivos e sensores mais precisos, que monitorem os terremotos, mas com ciência e extrapolação, podemos esperar sua ocorrência em breve. Olhem o campo eletromagnético e o arco protetor, e lembre-se do comportamento de animais de andar em círculos, com o qual os cientistas ficaram confusos, e eles esqueceram que existe um campo que aperta, e um eixo que inclina, e um campo que gira e desaparece. E agora, os terremotos se estendem e se fortalecem cada vez mais, os vulcões estão ativos, o magma sobe, e a Terra está rachando e abrindo. Anteriormente, esses eventos eram limitados ao primeiro, segundo, oitavo e nono meses de cada ano, mas agora, os eventos incluem todos os dias do ano, implacavelmente. Um dos pesquisadores europeus disse que o que aconteceu com a gigantesca falha sírio-africana e seu terremoto forte se deve ao alinhamento de alguns planetas e corpos celestes com a Terra, e espera-se que haja outro terremoto porque os planetas se realinharam novamente. Mas se olharmos para a verdade, vemos que os planetas fazem ângulos orbitais com o Sol e a Terra a cada momento e nada acontece como resultado disso. Por que essas falhas gigantes se moveu em fevereiro e não se moveu, por exemplo, em um mês diferente? Eu avisei há alguns meses sobre o perigo desta parte e sua atividade. Minhas palestras estão disponíveis e datadas. Minha prova e evidência é o alinhamento orbital ao ponto mais distante entre nosso convidado pesado, não reconhecido, o Sol, e a Terra, porque todos os resultados das forças dos planetas ao redor da Terra são insignificantes, na frente do campo desse intruso que está chegando, um campo que excede o campo da Terra em 200 vezes, de acordo com os dados da sonda Voyager 2 e Pioneer 11, com um meio diâmetro de 47 unidades astronômicas, fará mais do que faz agora à medida que se aproxima. É esse campo que fez a tensão do eixo se desviar dessa maneira, na comparação entre este ano e o ano passado. O índice verde e vermelho, e no resto dos anos, ele continua se intensificando e sairá do plano completo em um futuro próximo, a migração mensal comprovou em seu relatório periódico. Isso simplesmente nos diz que nosso visitante pesado ainda está se movendo no local, sem nenhuma aceleração significativa. Quando ele acelera em nossa direção, as migrações aumentam,
e quando ele está como está agora, a migração é parada ou recuada. O que acontece no céu é inseparável do que está acontecendo na Terra. Pessoalmente, acredito que esses relatórios estão corretos, porque nosso grande visitante prova minha teoria do movimento, que ele não está sujeito à lei de Kepler, e desafia todas as leis da astronomia existente, ao contrário do que está sendo estimado, e dito de acordo com simulações astronômicas, mas em qualquer caso, ele mantém sua órbita em seu curso. Avançando, ou parando ou recuando, nós vamos atingir o ponto de sem retorno, o ponto 40. A próxima migração pode saltar 10 milhas de uma vez só, talvez 5, por exemplo, ou recuar. Isso depende da aproximação em massa entre nós e ele. Pensam bem, porque a migração estava se movendo em uma aceleração quase fixa, depois ela recuou e agora parou. Então, há um efeito externo, sem menor dúvida, afetando a Terra. Este é um argumento convincente para aqueles que afirmam que a migração se deve ao movimento do magma da Terra ou das tempestades solares. O magma e as tempestades desafiam as leis da astrofísica? Não, claro, há, obrigatoriamente, um elemento externo se aproximando. Caso contrário, de onde veio tudo isso? As tempestades solares são eternas e naturais. O medo não é de uma delas, mas da fraqueza do campo terrestre que o repele. Outra prova inevitável, se dissermos de onde veio a fraqueza, as linhas de campo são cortadas e o escudo é quebrado quando o cinturão, Van Allen, está alterado. Aqui nesse caso não tem resposta, e a conversa é interrompida. O planeta cometa aparece nos campos de observação por meio da integração eletrônica, e está aumentando em distinção e clareza, e seu impacto ocorreu com cada corpo celeste encontrado. Não é uma anã marrom, como se chama em Genebra 2006, porque a menor anã marrom, de acordo com esse nome, excede o tamanho de Júpiter em 30 vezes. Ou seja, se assumirmos que essa anã marrom entrar em nosso sistema solar, ela destruiria. Pelo contrário, é um planeta cometa. Ele vem de acordo com a linha eclíptica em direção à Terra, e estou impressionado com alguns, os ignorantes, por sua determinação em chamá-la de anã, ou vem de baixo ou de cima da Terra. Senhores, minhas palavras são de advertência e perspicácia. Ouçam com atenção, ficam atentos e muito cuidado. Depois de passar pelo ponto sem retorno, ponto 40, pelo qual passaremos mais cedo ou mais tarde, que nem uma única polegada da Terra permanecerá segura. A Terra está rachando sob você devido à energia excessiva do campo eletromagnético da Terra. Toda a massa da Anatólia foi deslocada por cerca de 7,3 metros, o que significa que a pressão tectônica se espalhará em todas as direções, e continuará, enquanto houver fraqueza no campo, armazenamento e subducção latentes, e o movimento se torna mais forte quanto à migração, a tensão e a hora de chegada, a descarga que eu espero. Agora é o colapso do Mar Morto. Essa falha está se movendo para o sul, e para o norte, e se movendo alguns milímetros a cada ano. À medida que a subducção aumenta e a duração da descarga, a descarga é mais forte. Todas as falhas, além delas, a massa das montanhas do Atlas, as montanhas do Kilimanjaro, e os Andes, as montanhas rochosas, os Himalaias, os Alpes, e os Pirineus, estão todos em movimento, como eu disse. Depois de passarmos pelo ponto sem retorno da Terra, não existe um projeto do CERN, e nem HAARP, nenhum outro projeto criado por humanos. Peço os ignorantes para parar com as ilusões e as tentativas de manipular as mentes das pessoas. Quanto aos que perguntaram sobre os raios vermelhos e azuis que apareceram no terremoto na Turquia, esse raio é causado por um processo físico complexo que acompanha cada forte terremoto, raio sísmico, resultante da descarga das placas que estão em contato com suas cargas negativas e positivas, dependendo da natureza das placas, sejam elas vulcânicas, calcárias ou outras, ocorrem forças elétricas de alta tensão. Essas cargas enormes são descarregadas pela presença de uma constante de isolamento de ar, altamente carregada com uma alta temperatura de atrito laminar, e absorção das forças piezoelétricas dos gases subterrâneos, que vazam no ar.
para formar um princípio intensivo que é descarregado em flashes vermelhos, a 450 graus, ou 250 graus azul. Então, a operação não é um holograma ou uma explosão. Reatores nucleares ou estações elétricas, como muitas pessoas afirmam por causa de sua ignorância. É um processo físico que acompanha terremotos friccionais ou fundamentais. Estejam protegidos apenas pela forte fortaleza de Deus. Não saia de casa, diga que Deus não nos afetará a menos que Deus tenha escrito para nós. Não tenha medo do julgamento e do destino de Deus, mas seja bem-vindo. Desculpe-me, eu demorei hoje, minhas palestras cessaram em breve, porque a terra seguirá o que está escrito pelo céu. Senhores, repito muito, não tenho nenhuma conta ou canal, em nenhum site de rede, além da minha conta vinculada à minha conta do Instagram na AGEM 1755, não fique tentado a culpar a culpa, e tenha cuidado para não se envolver com os ignorantes, Deus está em torno deles. A paz e a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Meus amigos, aqui nessa imagem, datada do dia 16 desse mês, vemos que as linhas do campo magnético da Terra estão partidas, como vocês podem ver aqui nessa imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somente nessa imagem vemos mais ou menos 8 linhas do campo magnético da Terra partido. E isso causa um enfraquecimento do campo magnético da Terra. E nessa imagem aqui, pessoal, vemos a diferença do eixo da Terra em comparação ao ano passado. No ano passado, estávamos aqui nessa linha amarela. E agora nessa linha marrom, podemos ver a grande diferença. Aqui está o indicativo da seta vermelha. E nessa imagem aqui, pessoal, vemos a posição do planeta Cometa em relação à Terra e o Sol. Aqui está a posição do Nibiru. O Sol e a Terra está fazendo praticamente um alinhamento. A Terra, nesse presente momento, está saindo do alinhamento com o Sol e Nibiru. E isso, pessoal, é muito bom, porque esse alinhamento causou grandes danos aqui no nosso planeta. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui. Um bom carnaval a todos e até o próximo vídeo. Tchau!